Este vídeo é dedicado a todo maratonista que nunca deixou uma série ou sequência de filmes para trás. Se à noite você prefere o sofá à balada, o escurinho ao dia ensolarado, e no fim do ano troca o dia pela noite, este vídeo é para você. Oh, now this is a treat. Sim, você, maratonista, que já devorou temporadas inteiras de uma vez, que conhece a fala dos seus personagens favoritos. You do not talk about Fight Club. E se acostumou a ser o único sobrevivente ao assistir uma sequência de filmes num fim de semana. De 26 a 31 de dezembro, começa a Maratona Rocky Balboa. Wanna ring the bell? Para estar entre os primeiros, você não pode jogar a toalha. Um verdadeiro maratonista é capaz de começar sua maratona pela TV, continuar no celular e terminar no computador. Esteja ele de férias no apartamento ou numa montanha deserta, sem sinal de internet. Dentre todos os filmes que nossa equipe de curadoria poderia escolher para lançar nesse fim de ano, os clássicos da franquia Rocky foram escolhidos. Do not let those numbers drive you crazy. Ele chegou na Brasil Paralelo com uma diferença entre todos os lugares em que o lutador já passou. Acompanhado de uma análise feita por um especialista, um episódio do Red Pill Podcast e um documentário inédito, com bastidores e a história dos filmes, comentado pelo próprio Sylvester Stallone. Faça como Rocky e venha para Brasil Paralelo participar da nossa maratona. He's very good, Snap. Quem assistir a todos os filmes da franquia de 26 a 31 de dezembro vai concorrer a um kit exclusivo. Participar é muito simples. Basta tocar no link deste vídeo, escolher o seu plano e apertar o play sem medo em Rocky. Depois disso, está dada a largada na Maratona Rocky Balboa. E como não queremos que ninguém fique para trás, vamos liberar todo o nosso conteúdo para você. São 30 dias de acesso aos conteúdos que só estão disponíveis em nosso melhor plano, o Acesso Total, que conta com mais de 90 cursos e formações junto de professores de alto nível de confiança e conhecimento. Ou seja, quando o ano começar, você terá 30 dias para ter uma voz mais potente e confiante no curso Oratória à Prova de Conflito, com Giovanna Mel. Uma vida de estudos organizada no curso Introdução à Vida Intelectual, com Bruno Magalhães. Dominar seus vícios e compulsões, com Bruno Lamoga. E muito mais. Toque no link e participe. Nós estamos te esperando. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes. Quem mais me ajuda para trazer argentinos aqui não é o Guedes, é a Cristina Fernandes, porque ela expulsa os empresários de lá. A política econômica argentina é muito ruim, então quem ainda tem a possibilidade opta por vir ao Brasil. O peronismo é a forma mais fácil e mais rápida de destruir uma nação. O peronismo é uma concentração de poder que começa com a direita, muito próxima do fascismo, impulsada por Juan Domingo Perón em 1945. Eu quero que você continue pobre, com a esperança de que um dia deixe de ser pobre, e eu te ajudo como Estado em troca de que você continue me votando. Agora, o peronismo é uma paixão que vai de geração em geração e 100 vezes entender por quê. Eu hoje converso com Gustavo Segre, que é um economista e analista internacional argentino, nascido em Buenos Aires e que mora no Brasil há quase 40 anos. Tudo começou lá atrás, quando ele, com 18 anos, visitava São Paulo e uma moça o convidou para dançar num bar em Moema. Hoje, ele canta e dança tango e bolero por aí e é correspondente do canal de notícias La Nación. Além de tudo, ele, já casado e com 2 filhos brasileiros, é empresário e consultor de exportação, escritor com 5 livros publicados, piloto de aviões, ex-professor da Unip e fundador do Partido Argentino de Centro-Direita Republicanos Unidos. Eu sou Bruno Magalhães
e este é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Tudo bem, Segre? Muito bem, muito obrigado. Faltou só colocar argentino, gente boa. Gente boa, é. Aqui no Brasil a gente tem essa visão ambígua dos argentinos. A gente gosta de visitar a Argentina, mas tem uma relação um pouco ambígua. Aliás, a propósito, você veio para o Brasil, morar no Brasil por conta do samba, mas está disseminando hoje o tango e o bolero. Essa é a guerra cultural que importa, né? É a guerra cultural e te mostra a diferença cultural também. Porque, entanto, o ritmo do samba é um ritmo alegre, o tango é triste. E, de alguma maneira, identifica como as culturas dos dois países enxergam o dia a dia. E isso você vê caracterizado através da música, nesse caso. Mas eu não vim porque me convidaram a dançar. Isso foi uma anedota muito interessante, porque claro, para mim não era costume que uma moça, 40 anos atrás, me tirasse para dançar. Aí eu falei para meu pai, pai, isso aqui é assim? Aí ele falou, é normal, se as pessoas querem te tirar para dançar, te tiram para dançar. Aí eu falei, então eu quero morar aqui. Mas eu estava estudando na Universidade de Buenos Aires, estava namorando uma argentina, então vinha para férias, para ver com ele, estar com ele, que ele trabalhava aqui no Brasil. E depois, em 85, aí sim, criei uma empresa aqui no Brasil e comecei a vir com mais frequência. Em 87, casei com essa argentina que namorava e viemos firmemente morar aqui. Mas ela não se acostumou. Culturalmente, para ela foi difícil. E alguns anos depois voltamos à Argentina. E aí eu não me acostumei, então separamos, casei com uma brasileira e voltamos para aqui. Ela morava lá, a brasileira morava lá. Você vinha para cá visitando porque seu pai era gerente geral do Banco da Nação Argentina. Exatamente, isso mesmo. Onde hoje está na parte de baixo o Banco da Nação, na parte de cima o consulado argentino. E por essas voltas da vida, a nossa filha, Sabrina, trabalha hoje no mesmo lugar que meu pai trabalhava antes. Olha a vida como dá voltas. Mas no banco ou na embaixada? No consulado argentino. No consulado argentino. Maravilha. Pois é, mas eu ouvi que você no começo vendeu panelas. Como é que é essa história? Eu tinha uma empresa de panelas na Argentina. Imaginava que poderia fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Foi também uma demonstração cultural muito boa e muito forte. Sim. Porque eu adaptava o chip argentino, ou tentava adaptar o chip argentino na cultura brasileira. E aí me deparei com uma parede gigantesca, porque eu colocava anúncios buscando vendedores. Então eu colocava, procuro vendedores de tal característica, e não via ninguém. Nessa época estávamos falando de 1985. Não tinha e-mail, não tinha celular, era apresente-se em tal lugar. E eu começava a perder dinheiro, porque eu não tinha vendedores, estava fabricando as panelas em Bragança Paulista. E aí um amigo me fala, brasileiro, você está errando na forma de chegar no teu público. No caso, vendedores. E aí você tem que colocar num jornal que não é Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem que ser Diário Popular, na época, ou Primeira Mão. Eu falei, mas esses jornais não são para o perfil que eu procuro. Eu falei, lá. Aqui sim. Engraçado, hein? E quando colocar, não coloca procura vendedores. Coloca o chefe pirou. E procura pessoas de tal característica que paga tanto. E como eu já tinha feito da minha forma e não tenha dado resultado, tentei. Sempre ouvi muito a quem sabe mais do que eu. E coloquei o anúncio. E na segunda-feira de manhã, eu estava no consulado argentino. Na época, estava no centro da cidade, que fui buscar a lista dos argentinos que moravam aqui em São Paulo para eu tentar ir vender para fazer caixa, porque estava ficando sem dinheiro. E a recepcionista me liga no consulado e fala, Gustavo, tem que voltar urgente para o escritório, porque a fila de interessados dá volta na esquina. E aí falei, é isso. Tenho que entender culturalmente. E isso que hoje faço. Tem uma empresa que dá consultoria, sobretudo para empresas argentinas, mas para empresas de todos os países do mundo que querem entrar no mercado brasileiro. E esse tempo todo você deve ter acostumado já um pouco com o jeitão brasileiro, mas alguma coisa ainda te causa estranhamento no nosso jeito brasileiro? Não. Eu penso mais em português. É curioso, eu estou num avião e tenho que escolher o idioma para assistir um filme e eu escolho português, não é o espanhol. E às vezes estou assistindo um filme e na metade me toco que está em espanhol e eu viro para o português. O chip preponderante hoje
é o português, mesmo que ainda mantenha o sotaque. É um pouco ainda tem, Sim. Mas não tem como tirar todo o sotaque, né? Não dá. Primeiro que eu mantenho as raízes porque o tempo todo estou falando em castelhano. Os meus clientes fundamentalmente estão em Argentina. A minha mãe mora lá, meu pai continua morando aqui, mas a gente fala em castelhano com ele. E eu acho que tem um charme também de manter o sotaque. Eu gosto como soa. Vi um artigo seu recente em que você fala do Paulo Guedes e você tenta extrair a origem das palavras ministro e magíster, alguma coisa assim. Sim. Você diz que ele não é um mero ministro e sim um magíster. Por que a política econômica dele é tão atraente para você? Primeiro, ele faz uma diferença, né, entre magíster, porque é um mestre, e o ministro é um minus. Isso vem da Grécia Antiga, quando o magíster era o mestre, que era aquele que agregava valor à sociedade. E o ministro, que era o minus, era que tirava valor da sociedade, não fazia aporte nenhum. Então eu vou pela linha de que o Guedes, na sua escola econômica, ele agrega valor e dessa maneira ele consegue, pela minha ideologia liberal, em termos econômicos, cuidando os recursos, gerando superávit fiscal, todo o resto da economia se acomoda, se coloca de uma forma mais efetiva. E quando a gente vê os indicadores brasileiros da gestão Paulo Guedes, do Bolsonaro, observamos que, na grande maioria, economicamente falando, são muito bons. Mas na prática, assim, de que modo ele contribui para a sua profissão, por exemplo, de trazer argentinos para o Brasil, que querem vender no Brasil? Na prática, o que facilitou ou não facilitou tanto assim? Facilitou. Quem mais me ajuda para trazer argentinos aqui não é o Guedes, é a Cristina Fernández, porque ela expulsa os empresários de lá. A política econômica argentina é muito ruim. Então, quem ainda tem a possibilidade opta por vir ao Brasil pela escala brasileira e por o fato de ter feito uma boa administração. Inflação em baixa, segurança jurídica, regras do jogo claras, um desemprego diminuindo, com superávit fiscal, quase de 2% do produto interno Brasil, bruto. regras claras, nem tanto, né? Eu entendo que Você tem, entende que sim? pelo menos na minha área. Comparando por exemplo, com a Argentina? Muito. Comparado com a Argentina, qualquer país meio bagunceiro até terá regras mais claras. Mas estou me referindo a regras claras em que sentido? Eu quero trazer uma empresa ou um produto. E eu verifico quais são os impostos e quais são as exigências para importar esse produto. Isso não muda. Na Argentina pode mudar. Então você arma um negócio sabendo que esse projeto se mantém no tempo em termos tributários, que são fundamentais, e em termos legais. Quando você tem que entrar em algum país, qualquer um, você tem que considerar 3 aspectos. Os tributos, para não pagar à toa, para não pagar demais. A legislação, para fazer tudo dentro da lei, e a cultura. E quando você observa, a cultura é inerente a cada sociedade, e o tributo e a legislação no Brasil, por enquanto, pelo menos no governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, não tem mudado. Ao contrário, no tributo tem diminuído, mas não aumentado, o que te modificaria a carga tributária, o projeto em si. Perfeito. Queria aprofundar um pouquinho mais na área econômica, que é a sua área, Claro. Não é a minha área, e quem olha de fora, eu, por exemplo, olhando de fora, me parece que as diferentes políticas econômicas são como o futebol, assim, parece coisas de time, né? A minha é assim, a sua é assado, a sua está errada, não sei o quê. Na sua visão, assim, as políticas econômicas equivocadas, elas se devem mais a uma leitura errada do cenário ou a teoria errada? Usar a teoria errada? A teoria tem um fundamento parcial. O que conta é o resultado efetivo. Vou te dar um exemplo. Na Argentina, muitos anos atrás, foi instrumentado preços cuidados. Preço cuidado. Preço cuidado. Ou preços congelados, ou preços que não podem aumentar. Para fazer uma equivalência, seriam os fiscais de Sarney, Sim. lá por 1980. É. E isso não funciona, não funcionou. Isso gera desabastecimento, a aparição de segundas marcas que não têm a mesma qualidade que a primeira, mas tira a primeira do lado porque você está com preço congelado com inflação muito alta. Sim. Esse tipo de coisas comprovadamente não servem, não dá resultado. Mas a Argentina continua insistindo. O que o Guedes fez e o que eu valorizo nele é que ele tomou o projeto econômico da teoria e demonstrou que na prática funciona.
Então, para dar um exemplo, você tem um desemprego que está quase perto de 8%. Desde 2015, o Brasil não tinha esse indicador. Tem superávit fiscal, superávit comercial, tem ingressos de divisas, dólares, euros, que estão ingressando ao país, sexto país no mundo em captação de divisas para produzir, não para especular. Sim. Isso, de alguma maneira, dá uma tranquilidade porque gera oferta de dólares. Isso permite que não tenha volatilidade no tipo de câmbio. Porque você tendo oferta, cobre a demanda que possa aparecer. Então, quando você tem uma estabilidade, seria a mesma coisa que os chineses com os pratinhos, que tem aqueles palitos com os pratinhos. Todos os pratinhos giram, não tem risco de nenhum cair. E na economia isso é muito válido. Perfeito. Para a pesquisa que fiz para te entrevistar, acabei esbarrando informações sobre a Argentina. A Argentina foi um país mais rico do mundo no final Sim. do século XIX, começo do XX, eu não tinha noção disso. E você disse que foi o peronismo que acabou com isso. Queria que você explicasse um pouquinho o que é o peronismo, como é que a gente identifica ele? O peronismo é a forma mais fácil e mais rápida de destruir uma nação. O peronismo é uma concentração de poder que começa com a direita, muito próxima do fascismo, impulsada por Juan Domingo Perón em 1945, que foi, de alguma maneira, indo e surfando por uma onda populista, às vezes à direita, às vezes à esquerda, com o único intuito de se manter no poder. Era o único objetivo. Todos os dirigentes do peronismo, do decorrer do tempo, eles foram tentando manter uma estrutura que, amparada numa geração de pobreza, mesmo que nos discursos digam o contrário, gera uma chantagem eleitoral em que eu gero que você continue pobre, com a esperança de que um dia deixe de ser pobre, e eu te ajudo como Estado em troca de que você continue me votando. E faz da pobreza um negócio, porque eu denominei isso uma equação macabra. Quando o peronismo começa com esse projeto, ele favorece a ajuda social independente de quantos filhos você possa ter. Então, quanto mais filhos a pessoa tem, mais ajuda do Estado, pouca, mas é uma ajuda. Então, qual era o critério da classe média? Ter quantos filhos pode manter, criar e alimentar, para que uma boa alimentação permita um desenvolvimento cognitivo que possibilite que essa pessoa, esse menino, aprenda e tenha a sua independência no futuro. O peronismo fomenta a geração de crianças com uma alimentação deficitária que não permite o desenvolvimento cognitivo e que por cada 16 anos que começa a ter classe baixa os filhos, tem 4 por cada família. Quer dizer que num período de 48 anos, você tem 4 meninos, pessoas, filhos da classe média e 12 filhos da classe baixa que não podem se alimentar direito e que não vão ter um desenvolvimento cognitivo, logo vão depender eternamente do Estado. Porém, os 12 são eleitores e os 4 também. Tá, mas isso aqui pretexto? É pretexto de não permitir que a população reduza, como acontece na Europa, por exemplo? Não, o pretexto de se manter no poder, porque essas 12 pessoas que não vão conseguir fazer nada se não é através da ajuda do Estado, eles têm que votar com o risco. Como eu convenço muito mais fácil a quem não tem uma inteligência e um pensamento próprio que aquele que o tem. Se eu vou e te digo, essa cadeira é azul, e você fala, não, desculpa, é verde. Não, eu te juro, é azul. É uma vertente do verde que parece azul. E você não tem um conhecimento suficiente, e eu te abrumo com informações, e eu me posiciono socialmente por cima de você, você no mínimo vai duvidar. E nessa dúvida é que gera essa chantagem eleitoral, em que além do mais, eu te convenço de que se você não me vota, então você vai perder essa ajuda. E pelo medo, pela falta de educação e pela necessidade de depender do Estado, continua me votando. Isso que fez o peronismo com a Argentina. Um país extremadamente rico, mas que hoje 70% dos estudantes do ensino médio querem ir embora. Isso te mostra que a Argentina é um país sem futuro, porque os jovens são o futuro do país. E o futuro está pensando em ir embora. Quem vai ficar? Aquele que não tem a possibilidade de viajar para o exterior, que depende do Estado. Então, se não muda isso, a Argentina vai ser um dos países mais pobres da Terra. E isso é um problema.
E qual que é o destino preferencial desses jovens que querem sair do país? Espanha, pelo idioma. Na América Latina não tem muitas opções. Poderia ser o Brasil. Mas tem boa recepção lá ou vão por meios clandestinos? Não, tem recepção, tem muita questão hereditária. E quando você tem um parente espanhol ou italiano, você consegue a cidadania da Itália ou da Espanha e você pode morar em qualquer país da União Europeia. Então, mesmo sendo, por exemplo, descendente de italianos, com o passaporte comunitário pode ir na Espanha. Para você ter uma ideia, hoje a Espanha recebe mais argentinos que venezuelanos. Só para ver a dificuldade que tem. E esse modelo, que é um modelo que eu espero que não pegue no Brasil, é um modelo da América Latina. Se você observar, a Venezuela fez a mesma coisa que a Argentina, a Nicarágua fez a mesma coisa que a Argentina. Hoje a Nicarágua é o segundo país mais pobre da América, depois da Haiti. Você fala, como é possível? Isso por quê? Porque o negócio do populismo de esquerda é gerar pobreza, não que saiam da pobreza. Eu posso mostrar alguns indicadores, assim, como que eu consigo minimizar o sofrimento da população. Mas o único que gera uma riqueza efetiva é o dirigente da esquerda, não é o eleitor da esquerda. Tá, então o penorismo pode ser resumido num assistencialismo clientelista, é isso basicamente? Absolutamente. Dependente e nefasto, porque não permite que as pessoas tenham a liberdade do dia de amanhã de optar por um futuro melhor. Você disse em alguma entrevista que nas eleições do ano passado, se não me engano, o kirchnerismo estaria com os dias contados, mas o penorismo não. O peronismo não. Explica, por favor, isso. São duas coisas diferentes. O kirchnerismo é uma radicalização do peronismo. É um subproduto, uma subespécie? É um subproduto com um garoto propaganda, nesse caso uma garota propaganda, que se chama Cristina Fernandes, que o único objetivo é não ir na cadeia. O único objetivo que tem é esse. E o resto, qualquer coisa é permissível para esse objetivo. Tem muito peronista de Perón que defendia a igualdade social, mas geralmente você escuta discursos do Perón na época dizendo que todo mundo tem que produzir pelo menos o que ele vai consumir. Pô, bato palmas, achou maravilhoso. Mas não foi isso o que foi feito na prática. O Perón defendia, por exemplo, que tinha que dar chinelos e não livros. Por quê? Porque o chinelo era a forma da pessoa andar pela vida e o livro não era importante. Imagina. Agora, o peronismo vem como se fosse um torcedor do Corinthians ou um torcedor do Boca Juniors. É uma paixão que vai de geração em geração e 100 vezes entender por que vai do avô ao filho, ao neto e escuta a marcha peronista e escuta os cânticos da marcha peronista nos estádios de futebol com uma letra mudada. Então, você enxerga que é uma sensação mesmo o peronismo e que, na minha opinião, tem uma representatividade boa com um peronismo federal, com um peronismo mais ao centro, se quer, mas o kirchnerismo foi o pior dos peronismos de toda a história argentina. Nossa América Latina vai se tornando mais uma vez de esquerda, em países aqui, ali no Brasil, inclusive, agora com a eleição do Lula. Por que você acha que se insiste tanto nessa alternativa? O objetivo da esquerda é não deixar nenhum governo de direita ter uma reeleição. Se você observa desde o retorno da democracia na região, desde o Foro de São Paulo, em 1990, não teve nenhum governo de direita por 2 vezes. Sempre foi uma. O Macri, o Piñera, que alternava com a Bachelet no Chile, o próprio Uruguai, que alterna agora com Lacalle Pou, que é de direita, o Paraguai, que poderia ser considerado hoje de direita, e Equador neste momento. Mas se o Brasil tivesse tido a reeleição do Bolsonaro, poderia ser a primeira vez, desde o retorno da democracia, que a direita, com uma economia liberal do Paulo Guedes, administrasse uma nação e quebraria o discurso da esquerda. Por isso era tão importante que a direita não ganhasse, porque perdiam o argumento do discurso de que a direita acaba com as questões de igualdade social e que gera pobreza, quando na realidade quem gera é a esquerda. Se você vê, o desemprego chegou a estar 14,9% no Brasil na época da pandemia. Hoje está em 8,3%.
E a pobreza de 25% caiu para 18%. E a extrema pobreza, a indigência, de 6,1% para 4,1%. Isso foi feito por um governo de direita. Então, se mantinha-se o governo de direita, o discurso da esquerda terminava. De qualquer forma, quando a gente avalia o plano, o mapa da América Latina, eu sempre digo que já foi pior. Porque em 2011 era tudo vermelho, menos o Chile, que estava o Piñera, e a Colômbia, que era um centro-direita com Duque. O resto era tudo esquerda. E mesmo assim teve essa alternância de poderes, colocando um pouquinho mais azul, um pouquinho mais vermelho. No ano que vem vai ter eleições em Paraguai e vai ter eleições na Argentina. Eu acredito que o Paraguai vai continuar sendo de direita, centro-direita, e a Argentina claramente vai terminar com a época do kirchnerismo. E aí volta a equiparar de alguma forma o mapa da América Latina. Mas esse retorno da esquerda ao poder na América Latina, em alguns países, depõe mais contra o eleitor ou contra a direita que não conseguiu se reeleger? Como é que você lê esse cenário? Não, é difícil. Eu sempre defendo que as questões democráticas são as mais importantes, independente do resultado. Sim. Desde 2018, nenhum governo, independente da ideologia na América Latina, conseguiu a reeleição. Então você tem a última eleição que ganhou... 2018? 2018, em que Paraguai consegue a reeleição. Em Paraguai são 5 anos de mandato. Depois de Paraguai, nenhum governo na América Latina se reelegeu. E não importava se era de esquerda ou de direita, ganhava a oposição. Aconteceu a mesma coisa com esse análise simplista no Brasil. Deveria acontecer a mesma coisa na Argentina e mudar o eixo do governo. Deveria ir para a direita também. Mas é uma questão que o eleitor sempre tem a principal determinação. Ou seja, para mim, a questão democrática, desde que não tenha fraude eleitoral, é o resultado. E acabou. E aquele que perdeu tem que se preparar melhor para a próxima. E tomara, na minha opinião, que o governo independente da ideologia seja um bom governo. Porque quem ganhar uma eleição vai ser o presidente de todo mundo, não só daqueles que votaram nele. E isso permite que a vara de propostas seja maior. Então, se o governo, independente de quem for um bom governo, para o próximo candidato, tem que ser propostas superadoras a esse bom governo. Não pode ser que a gente tenha que escolher entre o menos pior, porque isso não favorece o crescimento do país. Vi uma referência sua, Gustavo, a uma colaboração sua com o embaixador da Argentina no Brasil. Teria aumentado em 71% as exportações da Argentina para o Brasil. Que fórmula vocês usaram nessa colaboração para subir esse índice? Essa foi uma coisa curiosa, porque é o embaixador do presidente Fernandes. Pois é, eu até que vi eu não gosto dele. Eu vi algo assim. E eu sou contra ele. Porém, imagina, 32 anos eu tenho empresa, quase 40 que moro aqui, então vi passar muitos embaixadores. Foram 12 embaixadores argentinos no Brasil, desde que eu moro aqui, 7 embaixadores, o Daniel Scioli é o 8º, desde que eu trabalho com a integração e os negócios entre Argentina e Brasil. E o único que, quando ele assumiu, me chamou, a mim e a meu irmão, que trabalhamos juntos, e falou: o que vocês fariam se fossem embaixadores? Mesmo sabendo que você era contrário à política. E eu avisei, eu sou contra a tua posição ideológica. Ele falou: mas aqui estamos para trabalhar para a Argentina. Gostei. Entregamos uma pasta e ele pegou uma, foi o único embaixador que leu e perguntou e falou: gostei, vou implementar. No final de 2021, ele me convocou no consulado argentino em São Paulo e falou: Gustavo, eu fiz grande parte daquilo que você me sugeriu. E o resultado foi bom. A Argentina voltou a ter superávit comercial com o Brasil, crescimos 70% as exportações e abolimos 49 barreiras que tinha entre o comércio da Argentina e Brasil. Então, e eu falei: cara, eu só te agradeço pela confiança. E eu escrevi o outro livro que se chama Brasil Entre no Jogo Sem Pisar na Bola. Seria a tradução em português. E ele viajou de Brasília para Buenos Aires para estar presente nessa apresentação do livro. E ele sempre menciona que o Segre e o Scioli trabalham juntos, mesmo com pensamentos ideológicos diferentes, com o objetivo da Argentina. Ele mantém, inclusive, outro dia falou que se ele fosse presidente, ele foi candidato e perdeu com Macri, eu seria seu embaixador. Difícil, mas vamos ver. Interessante. Pois é, nessa sua função de fazer
essa interface entre empresas argentinas e o Brasil? Você falou muito bem aí que precisa conhecer, claro, as leis do país, os costumes, a estratégia dos locais em que aquele produto é mais necessário e tal. Mas em termos culturais, em termos de fazer negócio, qual a maior dificuldade que o argentino tem quando se depara com o mercado brasileiro e você precisa convencer as pessoas de fazer diferente? Bom, sempre eles vêm e falam, mas na Argentina... Falo, esquece. Sabe quando você troca de país e coloca o chip do país no telefone celular? É isso mesmo. Você tem que colocar o chip brasileiro no teu cérebro. E tem alguns exemplos muito bons, inclusive ao contrário também, acontece a mesma coisa. Saber o contrário também. Claro, vamos supor que você vai à Argentina, você vai num supermercado e se depara com um bolo, que o nome do bolo é Exquisito. Você fala, eu não vou comprar isso. E é o nome do bolo mais vendido na Argentina. E eu recebo que é algo como delicioso. Maravilhoso, muito gostoso, muito bom. E aqui é o contrário. Se vem um argentino e você convida ele para jantar na tua casa e a comida estiver boa, muito saborosa, ele vai falar exquisita. E aí você fala, o que eu fiz de errado? Não gostou, né? Não gostou. Então, esse tipo de coisas não é uma palavra, é muitas palavras. Eu pego numa caneca, mas eu posso chamar que eu estou bebendo água num baço. Você fala, mas o baço não é esse, é outra coisa. É a mesma coisa. Então, culturalmente... Tem exemplos, inclusive, muito interessantes. Uma vez estava numa feira em Salvador e tinha marroquineiros, aqueles que fazem carteiras, bolsas e porta-documentos. Sim. E vinha um empresário argentino e fala, Gustavo, eu uso couro de vaca, é muito bom, cheira. E parecia que você estava no campo. Tinha o cheiro do couro da vaca. Falou, mas não me pedem nem o preço. Eu falei, mas você tem lugar para colocar talão de cheque? Estou te falando, 1980 e pouco. Aí falou, não, na Argentina ninguém usa cheque, mas aqui todo mundo usa. Então não tinha culturalmente uma questão de uso que precisava, porque ele vinha com a mesma ideia de vender o mesmo produto que ele fazia na Argentina. Por exemplo, a Argentina consome muito palmito em lata. Aqui você não vai vender palmito em lata, tem que ser palmito com vidro. Vidro, a pessoa vê. Para ver, é como se quisesse conversar com o palmito, tem que ver o palmito. Lá não é necessário. Então, o cheque lá já não usavam ou o cheque nunca pegou? Nunca pegou. Só empresas. A pessoa, entre si, né? A pessoa nunca usou cheque para pagar um almoço. Agora aqui não usa, porque está o débito. Mas na época, 1990, todo mundo usava talão de cheque. E você tinha que pedir o talão de cheque no banco, chegava o talão de cheque na tua casa. E a carteira não tinha lugar para colocar talão de cheque. O cheque era tipo um cartão de crédito, né? Porque tinha o Bom Para, né? Sim, também era Bom Para, é verdade, é verdade. A gente vai esquecendo. Mas essas são as diferenças que muitas vezes fazem que uma empresa dê certo ou dê errado se não considera tributo, legislação e cultura. Você deu aulas na Unip por quanto tempo? 10 anos. 10 anos. E conseguiu a façanha de ser paraninfo de 25 turmas. 25 vezes. Foi o maior. Por que um professor tão querido se cansou de dar aulas? Eu me sentia muito querido, inclusive era engraçado, porque o coordenador me pedia para dar aula sexta-feira das 21 às 23. Falava, isso é sacanagem. Geralmente ninguém vai, né? Não, mas ia. Pois é. E por quê? Ele falava, os alunos vão no bar. Falei, eu vou no bar depois com eles. Mas até às 23 a gente dá aula. E eu lembro uma vez que tivemos que trazer carteiras de outras salas pela quantidade de gente que tinha uma sexta-feira de 21 a 23. E o que era? Eu tenho uma frase que para mim identifica o relacionamento entre alunos e professores, que é, não existe um aluno pouco interessado. Existe um professor que é pouco interessante. Se o professor não captar a atenção, é como que eu estou obrigando a pessoa a estudar. E o que eu devo fazer é que ele tenha interesse de estudar pela minha forma de dar essa aula. E um dia eu estava em Buenos Aires, ia muito seguido, como hoje, e aí eu falei, eu tenho que voltar para dar aula. E quando eu uso a palavra tenho, alguma coisa está errada. Porque aí não é o prazer de fazer, é a obrigação de fazer. Eu já tinha um resultado de um diagnóstico, eu tive câncer de pele, dando aula, e aí falei, eu vou mudar um pouco essa questão. Falei com o meu coordenador, uma grande pessoa, e falei, eu acho que meu ciclo aqui terminou. Eu sinto a necessidade de buscar outros horizontes. E aí parei de dar aula.
Mas você consegue buscar a razão disso? Foi só falta de tempo? O que é? Você cansou? Não, eu gosto muito de desafios. Então, era como que esse ciclo estava cumprido, tinha que buscar outro desafio. E foi bom, porque eu teria morrido de tédio se eu tivesse que dar aula virtual. A energia do aluno presencialmente, para mim, era tudo. E eu sentia felicidade dando aula, e eu acho que isso transmitia-se ao aluno que me escolheu tantas vezes como paraninfo. Eu levava alfajores, eu trazia alfajores da Argentina, o aluno que mais participava ganhava um alfajor. E os colegas escolhiam quem era que ganhava o alfajor. Interessante. E a gente tirava uma foto, e ganhar o alfajor da aula de Gustavo era uma postagem nas redes sociais. E aí depois extrapolei um pouco mais, e as duas médias mais altas eu levava para voar comigo no avião. Então aí os professores falaram, aí já é concorrência desleal. Você está comprando. Como que eu vou fazer que o aluno estude a minha matéria? Vai estudar a tua. Mas foi uma fase fabulosa da minha época de professor. Gostei muito, aprendi muito com os alunos, e até hoje tenho contato com muitos deles. Cantei em casamento de um deles. Tinha um relacionamento muito bom mesmo, e era uma questão de entender o aluno não somente pela prova. Eu acho que a evolução de como eu coloco uma nota era injusto que seja só em uma hora de uma prova. Eu tinha que avaliar o aluno pela sua participação, a sua dedicação. Desenvolvi, através de ter um filho disléxico, a importância de atender a questão de por que uma pessoa que estudava, que participava, ia mal na prova. E mesmo que a gente não souber, 10 a 20% da população tem dislexia, mesmo que não saiba. Então eu incorporei isso e ensinava de uma forma diferente. E me senti muito valorizado por isso, pelos alunos. E depois chegou uma hora que falei, chegou até aqui e vamos buscar outras coisas. Eu ouvi alguns comentários seus do começo de 2022 apontando a possibilidade, como era usual dizer mesmo, vitória do Bolsonaro nas eleições deste ano. E, no fim das contas, ele acabou perdendo, né? Você consegue apontar alguma falha no governo ou na campanha que tenham levado a essa derrota? Sim, várias. Hoje, com o jornal da segunda-feira, é mais fácil indicar. Claro, Em algum momento eu percebia que o Bolsonaro podia ganhar pelo que eu enxergava na rua. Onde ele ia, parecia que ia um rockstar, uma pessoa que, além de ter uma grande aceitação do povo, era querido pelo povo. E eu enxergo que, por exemplo, hoje, se hoje avaliasse por que o Bolsonaro perdeu, eu acredito que, e isso não é só do Bolsonaro, é um erro da direita. Sim. De tocar um instrumento só com uma mão, que é a direita na economia. Faltou o apoio da esquerda. Eu indiquei que o Lula era um presidente violinista quando foi o primeiro e o segundo mandato, porque ele assume com a esquerda em termos sociais, mas executou a economia com a direita em termos liberais, mesmo que jamais aceitasse isso. Superávit fiscal, superávit comercial, restrição de juros, tinha um monte de questões que mostravam que quem estava executando a economia do Lula era de direita e não era de esquerda. E parece que faltou essa percepção no governo Bolsonaro. Um exemplo, se o Bolsonaro teria aumentado, mesmo com restrições orçamentárias, um pouquinho acima o salário mínimo, que não fosse somente a recuperação de inflação, eu acho que ele poderia ter tido mais eleitores. Se o discurso do Bolsonaro não teria sido tão direto, e acho valiosíssimo um político ser sincero, que não é comum. Sim. Mas politicamente falando, e todos os políticos mencionam, se você fala tudo o que pensa, as pessoas não vão te eleger. Se você disse o que você vai fazer, o povo não vai te votar. Então, esse excesso de sinceridade em momentos críticos, eu acho que tirou um pouco essa simpatia que ele precisa, todo dirigente precisa, para continuar crescendo a eleição. Um exemplo disso foi na pandemia. Quando a gente avalia os números, eu discordo, por números, por dados, que o Bolsonaro fez uma má gestão na pandemia. O país que mais mortes por milhão de habitantes teve foi o Peru. Ninguém fala do Peru. Todo mundo fala, não, o genocida Bolsonaro. E quando você avalia a quantidade
de pessoas contagiadas foi menor no Brasil, em termos proporcionais, que na Argentina. E a quantidade de falecidos, muito próxima. Mas ninguém fala da Argentina, todo mundo fala do Bolsonaro. Por quê? Porque era uma frase, isso aqui é uma gripecinha, quem tiver morrer que morra, e são coisas que não ajudaram para esse discurso chegar às pessoas que eventualmente perderam um ente querido ou tiveram alguma dificuldade. Agora, era básico e ninguém valoriza que a economia não podia ser fechada. Claro. O Tribunal Superior Federal tirou a potestade do Bolsonaro e passou para os prefeitos e os governadores. Quem fechava e quem abria era determinado pelo prefeito e pelo governador, não por Bolsonaro, mas todo mundo culpa ele. Por que isso? Pelo discurso. Sem contar uma pressão gigantesca por parte da imprensa nacional, a mídia internacional, jogando pedras o tempo todo contra Bolsonaro. E você minta e minta e minta e minta, e alguma coisa sempre fica, né? Então, eu acho que esse foi o erro. Você lançou, já até fez menção ao livro que lançou recentemente, Brasil. Colocaram Coloque um pé sem meter la pata. Sem pisar na bola, sem fazer bobagem. A tradução seria entre no jogo sem pisar na bola. Isso aí. E o subtítulo é Um Novo Mercado, Um Novo País? Um Novo País, Um Novo Mercado, porque esse livro foi feito em 1999 foi lá e atrás. Reeditado agora com esse ajuste muito mais moderno, claramente com novas questões, porque o Brasil não é o mesmo de 1999, quando foi escrita a primeira edição. E esse Um Novo País, Um Novo Mercado abre umas questões de oportunidades gigantescas. Muitas delas serão valorizadas daqui a alguns anos pela gestão do Bolsonaro, dos ministros do Bolsonaro, infraestrutura, o próprio Tarcísio de Freitas, o ministro Paulo Guedes, e ministros que fizeram boa gestão e que não têm uma preponderância da mídia tão alta, mas que colocaram uma base muito sólida. A independência do Banco Central, por exemplo. Pouca gente menciona isso, mas isso é uma pedra fundamental para que qualquer governante daqui para frente não consiga destruir a base da economia pela independência do Banco Central. Porque o controle da política monetária estará no presidente do Banco Central, independente, que não depende do presidente da República. Perfeito. Eu fiquei pensando se esse novo no título diz a respeito ao ponto de vista do empresário que vai enfrentar um novo país, ou é um novo país sob uma nova política? Você está dizendo que é independe do governo, né? Independe do país. Quando a gente começou a escrever, era o governo Bolsonaro. E na edição vai ser com o governo Lula. Então, pois é, o ponto é esse. Qual que é a perspectiva desse novo governo do ponto de vista econômico? O governo que está anunciando já que vai superar aí o teto de gastos em 198 bilhões por ano, se passar a proposta deles no Congresso. Né? A mim me preocupa um pouco o governo Lula, mas eu devo ser objetivo. Não é uma questão ideológica, é uma questão de analisar os passos que observo no decorrer dos anúncios. Tem muita gente que se assusta imaginando um Fernando Haddad como ministro da Economia. Eu me assusto do ponto de vista da sua falta de conhecimento econômico. Ele mesmo falou que estudou 2 meses e mais nada. Mas devemos reconhecer que o Serra foi ministro da Saúde muito bom e ele não era médico. Então, por que não me assusta um Haddad ministro da Economia? Porque o Haddad seria uma peça fundamental daqui a 4 anos para ser um sucessor do Lula. E ninguém vai acertar-se queimado na fogueira fazendo uma péssima gestão se não fosse uma pessoa que quer e ambiciona uma situação melhor no futuro. Então, o segredo, nesse caso, não estará em quem ocupe o ministério se for um ministro político. E será quem é o técnico, o vice-ministro. Quem vai coordenar realmente a política econômica do país. Esse que me preocupa. O ministro não muito. Mas me preocupa uma questão de o judiciário claramente alinhado com o poder executivo. Isso não é bom. Porque a divisão dos 3 poderes permite que cada um controle o outro. E hoje a gente não observa isso. O mesmo Brasil paralelo teve um monte de questões apeláveis pelas questões judiciais que em outro momento do Brasil não aconteceria. Eu tenho as minhas contas censuradas. As minhas redes sociais estão com shadow ban porque eu opinei que não sou a favor da esquerda. E isso é um risco muito severo porque não pode ter censura de nenhum tipo. Se eu falo alguma coisa contrária a você, você tem o direito de me processar, mas não pode me calar. Isso é um risco muito sério. E quando a gente observa que tem, por exemplo, Nicarágua, Venezuela, esse alinhamento
do legislativo, o executivo e o judiciário, o povo fica sem resguardo. Não tem guardião que possa cuidar do futuro dele e da segurança dele. Aí está o perigo, para mim. Não está na política econômica, na política social. É porque a ideia dos poderes é serem contrapesos, né? Pesos e contrapesos. Quando não tem um contrapeso, fica aí é complicado, né? Mas imagina por um minuto. O Poder Executivo a cargo do Lula discute com o Legislativo do governo que virá. Ele está tentando negociar agora e vai aumentar, vai acelerar a diplomação. Por quê? Porque ele quer começar a negociar com esse Congresso, não com o próximo. E quando vem o próximo governo, o próximo Congresso, se tiver alguma disputa entre o Legislativo e o Executivo, quem vai legislar essa diferença? O Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal claramente está alinhado com Lula. Isso é um perigo, societariamente falando. Me refiro à sociedade brasileira que possa ter a falta de resguardo de um dos poderes que está alinhado com o outro. E nesse caso, o fiel da balança seria o Congresso, não o Judiciário. E isso não é o que estabelece a divisão dos poderes. Tá. Mas quanto à pauta econômica ainda, o Lula falou recentemente, num evento, se não me engano, no Egito, se o dólar subir e a bolsa baixar, paciência. Essa fala dele, você acha que é da boca para fora ou você tem esperança ainda que ele seja o violinista? Quer dizer... Eu tenho esperança. Tem esperança de que isso é só bravata? Quem disse isso é que tem dólares guardados e não tem ações da bolsa. Só. Pode ser desse jeito. E muito menos um presidente falar isso. A bolsa e o dólar são dois indicadores que têm que ser cuidados, porque quando você tem uma bolsa subindo, quer dizer, primeiro, que a indústria e as empresas de serviço e o agronegócio estão em franco crescimento. E a outra questão é que o futuro da nação está resguardado. O Brasil não poupa muito em ações, mas o americano, por exemplo, poupa a maioria do seu dinheiro que sobra todo mês em ações da bolsa. Se a bolsa cai, destrói a poupança do país. E no caso do dólar, o brasileiro não pensa em dólares, isso é uma grande vantagem. Se acontecesse isso na Argentina e o presidente falar, não me preocupo se o dólar aumenta, estaria sendo queimado vivo na Praça de Maio. Por quê? Porque o argentino pensa em dólares. Mas me preocupa esse facilismo em relação a dois indicadores tão importantes como o dólar, o tipo de câmbio, e a bolsa de valores. O presidente deve cuidar todos os aspectos. E eu espero, de todo o coração, que tenhamos, de novo, um Lula violinista no governo. Na mentalidade progressista, esquerda em geral, há uma certa má vontade com essa opinião do mercado sobre a política econômica. Mas pelo que você disse, e é evidente, faz sentido, porque isso impacta no bolso da população, né? Claro, mas aí tem os falsos esquerdistas e os falsos direitistas. O banqueiro, por exemplo, no governo de Bolsonaro, mesmo que seja com a luz desligada e com uma mordaça na boca, ele xingava o Bolsonaro, porque impulsou o Pix. Quanto dinheiro deixaram de ganhar os bancos por essa simples ação? E agora qual é a questão? Vamos ver se taxamos o Pix ou colocamos o Pix. Por quê? Porque se alguém colocou dinheiro numa campanha de presidente, é que ele está apostando, está investindo em que isso, de alguma maneira, vai retornar da forma que seja. Quando você avalia que o Lula menciona tem que voltar o poder dos sindicatos, não é porque complicou a vida do trabalhador. De fato, não a complicou. Ao contrário, facilitou. Mas é uma dívida que o Lula tem com os sindicalistas que apoiaram ele, que contam com que, voltando o Lula, retrotrairá a legislação impulsada dessa PEC do Temer e voltará a ter importância econômica do sindicato. Não está nem aí o poder do sindicato. Está o dinheiro, o caixa, que os sindicatos hoje não contam, porque a taxa sindical é voluntária e passaria de novo, se passar pelo Congresso, eu espero que não, para que seja obrigatória, como era antes de 2017. Então, todas essas questões do discurso, muitas vezes eu sou de direita, mas se o Lula fizer isso, eu talvez simpatize com ele. É um discurso muito ambíguo. Como é que você vê a China no cenário econômico atual? Ela tem pretensões de ser uma potência econômica, né? Como é que você avalia esse crescimento econômico dela do ponto de vista da diplomacia, da cultura, da política? Você acha que
vai acompanhar? Quer dizer, ela crescendo economicamente, ela vai também crescer politicamente, diplomaticamente, culturalmente? Ou tem aí um gap que não vai acompanhar? Tem uma questão que saiu nos últimos dias, que é protestos contra o Xi Jinping. Isso me alertou, porque o sistema político da China é um sistema de controle. Parece que teve um furo aí, né? Teve. E isso em função da pandemia, porque começaram a colocar em lockdown de novo algumas cidades, e as pessoas falaram, de novo não, peraí. O que te mostra que mesmo com ideologias de esquerda, o valor mais importante do ser humano é a liberdade. Não interessa onde você pense. O que sim me parece que, e eu ensinava isso na faculdade, você não tem como negociar concretamente com alguém que não tem nada a perder e com aquele que não se preocupa economicamente com aquilo que você tem para oferecer. A China tem dinheiro e tem uma metodologia de inserção econômica em diferentes países, com portos, com infraestrutura, e você vê que seria como um povo que vai cercando todas as questões do ponto de vista de infraestrutura, portos, estradas, privatizações. Fala, como? A China participando de privatizações? E outra coisa que preocupa muito também, títulos da dívida americana. A China, se não é o primeiro ou o segundo país que tem mais detenção de títulos americanos. É uma forma de um controle muito forte o dia de amanhã, porque ele tem o poder de destruir os títulos americanos se ele saia vendendo tudo que ele tem, por exemplo. Então, a China é um país que é para prestar muita atenção, que hoje está gerando muita indústria, e já não é aquela indústria de qualidade chinesa que todo mundo falava que não prestava. Ao contrário, eles evoluíram muito nisso. E para favorecer, no caso brasileiro, eles dependem muito dos produtos primários que o Brasil tem para oferecer. Por isso, um crescimento da China sempre impacta favoravelmente no Brasil, que tem superávit comercial com a China. Mas é uma questão para ir acompanhando. Eu acompanharia sempre a questão política da China, porque pode alterar todo o cenário da geopolítica internacional, qualquer pressão política contra o Xi Jinping. Em que sentido? Se tem muitos protestos, como aconteceu na época, tinha uma foto muito referencial que era uma pessoa na frente de um tanque na praça da China. Aí você tinha dizendo, opa, peraí, mudou. E essas mudanças em termos de protestos massivos contra dirigentes em situações ideológicas de esquerda radicalizadas ou ditaduras geram cambios drásticos no mundo. O Muro de Berlim em 1989, a queda da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91, muda a geopolítica. Se acontecer uma pressão muito forte, o poder do Xi Jinping se veria minimizado. E ele não pode permitir isso. A única forma seria agredir ao próprio povo. E isso pode gerar um problema maior ainda. Então, por isso, prestaria muita atenção. Perfeito. Você tem 2 filhos, né? Gonçalo e Sabrina, 25 e 23. Você contou um caso em algum lugar, em alguma entrevista que deu, que você queria ser ator lá atrás, mas seu pai cortou suas asinhas. Queria que você falasse mais sobre esse desejo de ser ator e se o seu pai tinha razão. Ele estava errado, parcialmente. Vamos ficar bem com ele. Eu era hiperkinético, eu tinha uma atividade muito forte. Hoje seria TDAH, uma coisa assim. Sim. E eu fui diagnosticado como hiperativo. Então a minha mãe, muito novo, me ensinou a ler e escrever. Mas eu continuava sendo hiperativo. Então eu ingressei no ensino fundamental com 4 anos de idade. Aí eu continuei, com 11 anos de idade estava no ensino médio. E com 16 anos me formei para entrar na universidade. Aí meu pai me sentou e falou, o que você quer estudar? E eu era muito novo. Aí eu falei, eu quero ser ator. Tinha quantos anos? 16. Aí ele falou, nem louco. Esquece. Não. E ele me perguntou, por que você quer ser ator? Por quê? Falei, porque eu imagino as pessoas prestando atenção àquilo que eu digo, voltando para me assistir e no final batendo palmas. E aí falou, mas isso não vai te dar de comer. Aí falei, claro que vai, eu vou ser um ator maravilhoso. Você não está confiando na minha predisposição a aprender e a ser um bom ator. A minha mãe, muito criteriosa, que tinha me dado toda essa orientação do cenário, porque desde 4 anos, como eu continuava sendo hiperativo, ela me ensinou folclore argentino e tango. Eu viajei 2 vezes à Europa representando a Argentina, dançando tango e dançando folclore. Aí ela me disse, faz as 2 coisas.
Você não precisa trabalhar. Estuda economia e estuda no Conservatório Nacional de Arte Dramático. Aí eu fiz o vestibular, entrei na Universidade de Buenos Aires, fui um dos alunos mais novos, porque eu entrei com 16 anos na universidade e comecei a gostar da economia. E aí eu deixei a parte do ator. Falei, não, eu gostei disso aqui, é o que me representa. Então, aprofundei nas questões econômicas, gosto muito das questões econômicas. Depois eu estudei aqui administração e estudei ciências contábeis aqui no Brasil. E aí chega, o meu filho termina o ensino médio, sento com ele e falo, o que você quer estudar? Ele falou, eu quero ser ator. Aí eu entendi meu pai, dizendo, que medo, porque será que ele vai conseguir se manter como ator? E a diferença do meu pai, eu falei, você me promete que vai estudar para ser o melhor ator de todo o país? E ele falou, vou. Falei, então vai. E vai e encara a profissão, se forma, estuda e tem o maior sucesso do mundo. Ele estudou para ator, se formou de ator, estudou para doblador, se recebeu, se formou de doblador. E hoje, por exemplo, se você vai no Hopi Hari, a voz da hora, do horror, é dele. É dele. Então, isso me deixa muito orgulhoso, sinceramente. E eu consegui pegar essa minha vontade de ser ator através das palestras, em que as pessoas vão me ouvir, presta atenção e, no final, por enquanto, continuam e batem palmas. E a televisão também me ajuda muito para desenvolver essa visão de ator, de ser conhecido e de transformar as pessoas através das minhas opiniões. E não só isso, né? Pensando sobre a sua profissão principal mesmo, a profissão de auxiliar as pessoas a exportar para o Brasil, você precisa entender o papel, entender como é que a pessoa atua no Brasil, quer dizer, como é ser um bom ator no Brasil. Sim. E ensinar, quer dizer, você é um diretor de teatro, digamos assim, na verdade. Né? Mas eu gosto de estar na peça, eu não gosto de estar na parte de trás, eu gosto de estar aí no cenário, que abre o telão e fala, nossa, que lindo. Mas outra pegada. Eu estou conseguindo isso através de La Nación, na Argentina, de participações em programas do Brasil também. Você canta no Pânico, né? Canto no Pânico, sou argentino do Pânico. Isso também, o Emílio Zurita e todo o pessoal do Pânico me recepcionou com braços abertos. E aí eu tenho um Momento Segredo, com uma vinheta de tango, e eu canto exclusivamente no Pânico. E está dando muito certo e estou muito feliz com isso. E a música veio de onde? Como é que Sempre gostei de cantar. Sempre gostei de cantar. Uma vez eu estava com quem é hoje a minha esposa, Sandra, uma pessoa incrível que eu gostava de cantar para ela. E aí tinha um shopping que tinha uma cabine em que você poderia cantar e eles te davam, na época, uma fita cassete para você levar para casa. E aí ela me contou que tinha isso. Eu falei, eu vou lá. E eu sou afinado, eu não tenho um vocerão, mas eu mantenho uma afinação legal. E aí eu comecei a cantar com os fones de ouvido e ela pediu para abrir o alto-falante de fora da cabine. E quando eu terminei de cantar, eu virei, dei a volta, tinha um monte de gente, muito bem. Falei, mal não devo cantar. Aí em 96, bateu na tecla que eu queria ter uma banda de música. E criei uma banda e me apresentei em lugares da Argentina muito famosos, com uma banda muito antieconômica, porque era muita gente, mas o som era muito bom. Aí depois voltamos para aqui, para o Brasil, e desenvolvi um projeto chamado Boleros com Dedicatória, num restaurante argentino, no Itaim. Também funcionou muito bem. E sempre gostei de cantar, sempre gostei dessa questão de cantar. E graças ao Pânico, por exemplo, me di o luxo de cantar com a Sinfônica de Ribeirão Preto, El Dia que Me Quieras. E voltarei em outubro para cantar tangos e boleros. E me apresento também em São Paulo para cantar tangos e boleros. Eu faço tudo o que me faz feliz. Desde que a minha felicidade... no final também para a gente um pouquinho aqui. Só um pouquinho, porque senão o Emílio vai brigar comigo. Mas claro. Então eu gosto muito. Gosto de tudo que tenha arte. E eu consigo equilibrar essas questões de coisas tão rígidas como a economia, a política, com essa fase de cantar ou de ser um ator. O meu sonho seria participar de um filme, por exemplo. Isso seria... Aí depois eu posso morrer... Como ator ou como cantor? As duas coisas, tanto faz. Tanto faz. Não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto muito. Mas essa é a parte da minha mãe, que me ensinou que o cenário
é um ótimo lugar para você captar a atenção das pessoas e passar mensagens. E isso me representa muito. E tive a oportunidade da vida, porque tive câncer de pele, com um amigo que também teve câncer de cérebro, e meu tio teve câncer do pulmão. Eles lamentavelmente faleceram e eu não. E aí entendi que a vida tinha me dado outra oportunidade, que eu tinha que utilizar essa oportunidade para fazer o bem. E tem muita gente que gosta de como eu canto, então é uma forma de devolver ao universo essa oportunidade da vida. Muito bom. Bom, estamos chegando no final da entrevista. Você nasceu em Buenos Aires e está sempre lá, retornando para lá, né? Todo mês. Qual que é o seu lugar preferido lá? Villa Devoto, o meu bairro, eu nasci, Villa Devoto. É um bairro de classe média, hoje é um polo gastronômico muito bom, muito bonito, em que a minha mãe mora na mesma casa que ela nasceu. E ir aí me reconforta muito, sou muito paparicado pelos vizinhos, isso me faz muito bem. E porque você é conhecido lá, bonito. Né? Claro, pela televisão da Argentina, sim. E isso me faz bem. Estar no meu bairro é estar na minha casa, né? O bairro que meu você lugar. nasceu. Nasci aí, nesse bairro. Isso eu gosto muito. E Buenos Aires é uma cidade muito bonita. Eu volto para ver a minha mãe e os meus amigos de sempre que estão lá, mas Buenos Aires é o meu lugar no mundo e o dia de amanhã, se eu souber que tal dia eu vou morrer, eu tomaria um avião para morrer na minha terra. Sim. Bonito. Bom, você sabe que para nós brasileiros o turismo para a Argentina às vezes dá, às vezes não dá, né? Conforme a economia... O tipo de câmbio. Hoje dá. Pois é, eu queria que você desse alguma dica de turismo para o brasileiro para sair desse circuito que parece que é o circuito mais usual, que é Buenos Aires, Mendoza, Ushuaia. O que se deve conhecer na Argentina fora desse circuito? Toda a Argentina é bonita, dependendo do que você queira. Por exemplo, Cataratas do Iguaçu, Porto Iguaçu do lado argentino, Foz do Iguaçu do lado brasileiro. Tem a parte noroeste da Argentina muito bonita, Jujuy, Salta. São lugares que não são tão divulgados, mas são muito bonitos também. A Patagônia, maravilhosa. O Jujuy, se não me engano, é perto do Salar do Uyuni, ali naquela... Sim, do lado do Chile, perto da Bolívia, e é um lugar muito bonito também. E tem características culturais muito lindas também. Mas se alguém quiser ir para Buenos Aires, eu tenho um roteiro pronto, já preparado. Também. Me escreve nas redes sociais que eu me comprometo a passar o meu e-mail e aí eu mando para a pessoa o roteiro sobre restaurante, sobre como não ter problemas no táxi. E hoje o tipo de câmbio é favorável. Só que tem que tomar cuidado, porque você tem dois câmbios na Argentina. O oficial, que você consegue vender dólares, mas não consegue comprar. São mistérios da esquerda no governo. É um câmbio oficial, que aí fica a Argentina cara para o brasileiro. E tem o câmbio paralelo, que em teoria é ilegal, mas é o câmbio que usa todos os argentinos. E aí fica barato para o brasileiro. Então, o melhor seria levar reais ou dólares daqui e trocar no mesmo hotel ou em alguma casa de câmbio que permita fazer isso, não sendo no câmbio oficial. Perfeito. Gustavo, quais são as coisas pequenas ou grandes que te fazem felizes hoje? A minha família me faz feliz, estar na minha casa me faz feliz, o trabalho que eu faço me faz feliz, cantar me faz feliz e eu sou uma pessoa muito grata pela vida. Então, eu tendo a buscar sempre esse momento de sorrir. Eu acho que a possibilidade de trabalhar naquilo que eu gosto é uma oportunidade incrível, fazer aquilo que a gente gosta. E o resultado, quando você faz aquilo que você gosta, sempre é muito melhor que aquele resultado de que tem que fazer alguma coisa e por isso você faz. Por isso que quando eu penso ou escuto eu dizendo tenho de fazer alguma coisa, é o momento de trocar esse tenho por um desejo fazer essa coisa e aí eu mudo na hora de direção. E a última, antes de você cantar, qual que é a grande questão da sua vida? Fazer a diferença. Eu gostaria que o dia de amanhã, quando não estivesse mais, que possa deixar saudades de alguém. Isso me reconforta. Mas para isso você precisa trabalhar todos os dias um pouquinho, né? Então, isso faria que me represente a ter passado pelo mundo com um objetivo. E que na minha lápide diga, esse cara soube ser feliz. Muito bom.
Agora canta um pouquinho pra gente para terminar. Mas em português ou em castelhano? Olha aí. Fica a seu critério. Então vou cantar uma música dedicada para a pessoa que faz toda a diferença na minha vida, que é a minha esposa, e que é uma frase de uma música em português. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudades do beijo e do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. E quando estou com você, estou nos braços da paz. Maria Bethânia, muito bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gustavo. Obrigado. Muito bom, viu? Obrigado. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto. Corra! A maratona Rock Balboa já começou na Brasil Paralelo. Se à noite você prefere o sofá à balada, o escurinho ao dia ensolarado, e no fim do ano troca o dia pela noite, este vídeo é para você. Oh, now this is a treat. Sim, você, maratonista, que já devorou temporadas inteiras de uma vez, que conhece a fala dos seus personagens favoritos. You do not talk about Fight Club. E se acostumou a ser o único sobrevivente ao assistir uma sequência de filmes num fim de semana. De 26 a 31 de dezembro, começa a maratona Rock Balboa. Want to ring the bell? Para estar entre os primeiros, você não pode jogar a toalha. Um verdadeiro maratonista é capaz de começar sua maratona pela TV, continuar no celular e terminar no computador. Esteja ele de férias no apartamento ou numa montanha deserta, sem sinal de internet. Dentre todos os filmes que nossa equipe de curadoria poderia escolher para lançar nesse fim de ano, os clássicos da franquia Rock foram escolhidos. Do not let those numbers drive you crazy. Ele chegou na Brasil Paralelo com uma diferença entre todos os lugares em que o lutador já passou. Acompanhado de uma análise feita por um especialista, um episódio do Red Pill Podcast e um documentário inédito, com bastidores e a história dos filmes, comentado pelo próprio Sylvester Stallone. Faça como Rock e venha para Brasil Paralelo participar da nossa maratona. He's very good, Snap. Quem assistir a todos os filmes da franquia de 26 a 31 de dezembro vai concorrer a um kit exclusivo. Participar é muito simples. Basta tocar no link deste vídeo, escolher o seu plano e apertar o play sem medo em Rock. Depois disso, está dada a largada na maratona Rock Balboa. E como não queremos que ninguém fique para trás, vamos liberar todo o nosso conteúdo para você. São 30 dias de acesso aos conteúdos que só estão disponíveis em nosso melhor plano, o Acesso Total, que conta com mais de 90 cursos e formações junto de professores de alto nível de confiança e conhecimento. Ou seja, quando o ano começar, você terá 30 dias para ter uma voz mais potente e confiante no curso Oratória à Prova de Conflito, com Giovanna Mel. Uma vida de estudos organizada no curso Introdução à Vida Intelectual, com Bruno Magalhães. Dominar seus vícios e compulsões, com Bruno Lamoga. E muito mais. Toque no link e participe. Nós estamos te esperando. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.